títulos. Monumento de Anne Frank é vandalizado em Amsterdã com pichação sobre Gaza. Eu comi bola aqui, eu esqueci de separar a foto certinha para o Brunão colocar pra gente. Bruno, se você conseguir, enquanto a gente comenta, encontrar a foto que tem nas matérias, você coloca aqui passando pra gente, por favor. Mas vamos lá. Tem uma estátua de Anne Frank em Amsterdã, e eu imagino que todo mundo que esteja assistindo saiba quem foi a Anne Frank, né? Foi aquela menina, aquela criança que se escondeu com um grupo de mais 7 judeus, se eu não me engano, num porão e tudo mais. E eles foram encontrados e eles foram mortos, só o pai dela sobreviveu. E encontraram o diário dela, e o diário dela foi publicado, enfim. Infelizmente, muito circo foi feito em cima desse diário, muitas adaptações, inclusive já vi até adaptação com tentativas de lesbianizar a Anne Frank. Então, muito circo foi feito em cima dessa história, mas o diário dela é real. E na Alemanha existem vários monumentos em homenagem a ela. Era uma menina judia e ela virou um dos maiores símbolos do horror do Holocausto, né? E, pois é, extremistas pró-Palestina acharam que seria legal, que com certeza salvaria a vida de muitas pessoas, pichar a palavra Gaza em vermelho em uma estátua da Anne Frank em Amsterdã. Eu vou esperar, conforme a gente for falando, a gente vê se o Bruno consegue a imagem para vocês, mas é a estátua. E na base da estátua eles usaram tinta vermelha e escreveram Gaza. Em protesto, por quê? Né? Porque Anne Frank era judia. Eu quero passar a palavra, a princípio, para o Bruno, porque que loucura, né? Que loucura. Pela menina ser judia, vamos vandalizar a imagem dela, porque está acontecendo uma guerra no território de Gaza e nós somos contra Israel, e Israel é o território judeu, então vamos vandalizar a estátua de uma criança que foi vítima do Holocausto nazista. Qual que é o sentido disso, Bruno? O sentido disso é mostrar o quanto esse povo é ignorante e imbecil, né? Começar que você falou que o próprio cinema já está tentando lesbianizar a Anne Frank, que era uma menina de 15 anos, né, que estava surgindo para a puberidade, né? Eles não perdoam absolutamente nada. Né? Então, essa vandalização, Duda, a gente precisa contextualizar um ponto aqui que eu vejo que é o ponto de partida para a gente poder falar sobre isso, que é o seguinte: Dinesh de Souza escreveu o livro A Grande Mentira, onde ele mostra as raízes nacionais socialistas da esquerda norte-americana. E ele explica ali no livro a questão, por exemplo, da eugenia, né, como pautas, por exemplo, como Black Lives Matter, partem de ideias eugenistas. Aqui a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Planned Parenthood que é uma clínica de aborto, né, nos Estados Unidos, uma rede de clínicas de aborto nos Estados Unidos, está concentrado basicamente em bairros negros. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa fazer um paralelo histórico com o que a gente vive atualmente. Se talvez aí o Adolfinho tivesse hoje vivo e falando de suas pautas hoje, obviamente não com o mesmo nome, mas sim com nem com a mesma feição, né? Talvez colocando ele aí loiro de olhos azuis e filiado ao PSOL. Se colocasse ele defendendo absolutamente todas as pautas que ele defendia anteriormente, a esquerda ia estar batendo palma. Porque para bradar, por exemplo, esbravejar um nojinho sobre o nacional-socialismo alemão, que é esse o nome que tem que ser dado a essa doutrina ideológica dos anos 30 da Alemanha, se a gente colocasse isso hoje em prática, né, todos eles fazem cara de nojinho quando se fala, né, do Adolfo e tudo mais. Só que eles se esquecem que a ideologia que eles defenderam matou mais gente, matou 10 vezes mais em tempos de paz, né, 10 vezes eu estou sendo generoso, tá? E além disso, né, essa ideologia que eles defendem, ela está começando a criar um estereótipo eugênico e antissemita. Qual a ideologia mesmo eugenista e antissemita que está surgindo forte aí nesses nossos tempos? É interessante, né? A gente está vendo agora o silêncio sepulcral da mídia tradicional para o renascimento das ideologias mortas na Segunda Guerra Mundial. Só que o interessante é que eles estão endossando tudo isso com base e com feição no socialismo, que é o que deu
o nascimento, por exemplo, do Partido Nacional Socialista Alemão, o partido do Adolfinho. Esse partido, né, que, segundo o próprio, foi criado porque ele acreditava ser a verdadeira mentalidade, as verdadeiras ideias de Karl Marx colocadas em prática. Então eu gosto quando esse tipo de coisa acontece, embora muito triste com o fim, né, com a tentativa de acabar com a memória da Anne Frank, mas eu fico feliz de poder expor, de poder mostrar, né, aquilo que Dinesh de Souza falava no livro dele, né, já expunha essa raiz. Né, e a gente, cada vez mais, a gente precisa lembrar, esse povo, né, eles têm, sem saber, eles defendem exatamente tudo aquilo que essas ideologias do século 30 colocaram à tona. Né? E vai lembrar uma coisa, né? A gente vive hoje, não é só o nacionalsocialismo, o fascismo está mais vivo do que nunca. Afinal de contas, né, toda essa questão oligopolista do mercado foi pensado pelo Gentili, né, que era o braço direito de Mussolini. Né? Então, toda a estrutura, inclusive econômica, que a gente tem hoje no Ocidente, e que a gente vê principalmente no Brasil, de oligopólios, grandes grupos, grandes corporações, foi pensado lá atrás. Só que está cada vez mais difícil para esse povo passar pano.